Fala, galerinha, tudo bom? Hoje nós temos muita coisa para ver. A nossa aula hoje tem bastante informação. Então, já peguem caneta, lápis, borracha, caderno, bloco de notas e o livro de vocês, tá bom? E preparem-se porque a aula hoje tá, ó, mandada. Galera, presta atenção. Eu vou explicar para vocês a matéria. Eu não vou focar no livro, tá bom? Mas todo o conteúdo que eu usar aqui vai estar baseado no livro, tá bem? Então, depois a gente vai falar sobre o livro, mas agora eu vou explicar sem usar o livro de vocês, tá bom? Nós vamos falar sobre o módulo 18. No módulo 18, a gente vai falar sobre predicação verbal e transitividade verbal, tá? Então, vamos pegar aí a apostila, já deixa do lado de vocês. A gente não vai usar neste momento, tá? Preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar e depois a gente parte para fazer as atividades do livro, para ler os textos que estão no livro, tá? No módulo 18, a gente vai começar falando sobre poema, ok? Então, esse aí é o gênero textual que nós vamos trabalhar no livro de português hoje. Depois a gente vai entrar no ponto gramatical que eu já comentei com vocês. Vamos começar? Deixa eu abrir aqui os slides que eu fiz. Bonitinho. Bom, pessoal, hoje, 9 de setembro, ok? A matéria de hoje está nas páginas 52 a 60 e partiu. Vamos ler esse texto? Como eu falei para vocês, a gente hoje vai falar de poema, né? É o gênero textual que está no nosso livro. Eu tirei um outro poema. O livro de vocês tem um poema, eu vou apresentar um outro, ok? Para a gente ter aí material para analisar. Pensei que a liberdade vinha com a idade. Depois pensei que a liberdade vinha com o tempo. Depois pensei que a liberdade vinha com o dinheiro. Depois pensei que a liberdade vinha com o poder. Depois percebi que a liberdade não vem. Não é coisa que lhe aconteça. Terei sempre de ir eu. Então, o nosso poema fala de liberdade, né? E a gente sempre pensa, o que é liberdade, né? Como eu consigo liberdade? É o que a gente quer, né? Quando a gente está adolescente, então, o que a gente mais quer é ter liberdade. Eu quero liberdade, eu quero liberdade. Só que com a liberdade vem a responsabilidade. E aí, o nosso autor aqui, ele pensou que a liberdade viesse com a idade. Vem não, gente. Lê do engano. Não vem. A liberdade vinha com o tempo, também não vem. Com dinheiro, menos ainda. Com o poder, sem condição. Depois percebeu-se, né, o autor percebeu que a liberdade ela não vem, você precisa ir até ela, você precisa buscá-la, ok? Lembrem-se que com liberdade vem responsabilidade, tá? A liberdade ela exige responsabilidade. Nossa, eu quero ter liberdade, nossa, muito legal ter liberdade, é ótimo. Mas com ela também vem grandes responsabilidades. Ok? Vamos lá. Qual é a diferença entre poema e poesia? E aí a gente fica igual o Cebolinha, né? Tem diferença entre poema e poesia? A gente acha que não, mas tem, tá? Vamos lá. É bom que seja destacada a diferença entre poema e poesia. Apesar de serem tratadas por muitos como sinônimos, o uso dos dois termos entre os estudiosos apresenta diferenças a saber. Poesia, caráter do que emociona, toca a sensibilidade, sugerir emoções por meio de uma linguagem. E poema, obra em verso, em que há poesia. Bom, vamos lá. Eu vou a uma exposição. Tem uns quadros lá na parede e esses quadros me trazem alguma emoção, me fazem sentir alguma coisa. Poesia. Naquela imagem há poesia, tá? Se você ouve uma música e essa música traz para você esse sentimento, né, essa emoção, poesia, ok? Agora, o poema é a obra escrita em que há versos e estrofes, ok? O poema, gravem isso, hein? Isso é importante. O poema, ele é dividido em versos e estrofes. O verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos, tá bom? Não pode esquecer isso, tá, gente? Isso é importante.
Então, entenderam? Poesia e poema não é a mesma coisa. Vou escrever uma poesia. Melhor você dizer que vai escrever um poema. E no seu poema, você colocar poesia. Colocar emoção, colocar sentimento. Ok? Então, ó, diferente. Não misturem. Nunca mais. Tá bom? Bom, vamos partir para o que interessa, né? Vamos para a gramática agora. Nós vamos falar sobre transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Vamos entender. Olha aí, nós já estudamos isso, o verbo de ligação e o verbo nocional. O verbo de ligação indica estado e o verbo nocional indica ação. O verbo nocional, ele está dividido em verbo transitivo e verbo intransitivo. O verbo transitivo precisa de complemento. O verbo intransitivo não precisa de complemento, tá? Ele pode apresentar complemento, mas ele não precisa, tá bom? E aí o verbo transitivo direto, o verbo transitivo ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Caramba, quanta coisa, né? E agora? Como é que a gente vai dividir esse negócio todo? Verbo transitivo, professora, intransitivo? E aí? O que será que é isso? Vamos lá. Verbos transitivos são verbos incompletos que pedem um objeto ao qual passa a ação. O objeto é só um nome difícil para o complemento, tá? Esse verbo ele precisa de complemento, ele precisa que exista um outro elemento para completar a sua ideia. Então, eles podem ser complemento. O complemento pode ser direto ou indireto, tá? Vamos entender o que é um verbo transitivo. A professora gosta. Tá, mas a professora gosta de quê? Ou a professora gosta de quem? Né? Então, o sentido desse verbo, gostar, não está completo. Eu preciso acrescentar uma informação para que essa frase, né, essa oração, que tem verbo, ganhe um sentido completo. Porque se eu falar que a professora gosta, ok, a professora gosta, mas de quê? Né? Aí a gente tem um exemplo na tela de vocês de eu tenho. Eu tenho. Tem o quê? O que você tem? Né? Falta alguma coisa. Porque quem tem, tem alguma coisa. Ok? O verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento direto. Ou seja, preste atenção. Esse transitivo, pensa em transitar, tá bom? Transitar. O verbo continua, ele transita, ele continua, tá bom? Ele precisa continuar. Ele não pode ser interrompido, porque se ele for interrompido, o sentido dele fica incompleto. Então, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento sem preposição, tá? Não tem preposição no verbo transitivo direto. Agora, no verbo transitivo indireto, eu tenho preposição. Vamos lá, de novo. O verbo transitivo direto, o complemento não tem preposição. No verbo transitivo indireto, o complemento tem preposição. Indireto tem uma barreira antes de chegar no complemento. Essa barreira é uma preposição. Já o transitivo direto, ó, ele vai direto para o complemento. Ó, diretão. Bum! Não tem barreira, não tem nada impedindo, tá? Não tem uma preposição. Facinho, né? Fala a verdade. Muito fácil, muito fácil. Vamos lá. Como saber se é objeto direto? Mas a gente não estava falando de verbo transitivo direto, Alexandra? Agora você já está falando de objeto direto? Se o verbo é transitivo direto, o complemento dele vai se chamar objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Tá? Pergunte o que ao verbo. Ele não leva preposição. Tá? Olha aí o exemplo que a gente tem. Eu tenho. O que você tem? Uma mesa. Eu tenho uma mesa. Tem alguma preposição nessa oração? Não tem não, gente. Tá bom? Uma não é preposição. Uma é artigo indefinido, tá? Então, não tem preposição. Eu tenho. O que eu tenho? Uma mesa.
Não tem preposição. Agora, quando o verbo é transitivo indireto, a gente tem uma preposição. André obedece. A quem André obedece? Aos pais. Aos é preposição, tá bom? Como saber se é objeto indireto? Pergunte a que, de que, para que, a quem, de quem, para quem, ao verbo. Ele leva a preposição, tá? Eu usei aí o verbo tenho, né? E o verbo obedece. Vamos usar um outro exemplo aí de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, por exemplo, eu amo minha família. Minha família. Minha não é preposição. Minha é pronome possessivo. Então, se eu não tenho preposição, ok? Eu vou direto. Então, esse é um objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Então, o verbo amar é transitivo direto. Agora, se eu falo, eu gosto de sorvete. De é preposição. Tá bom? Então, eu gosto de sorvete. Eu tenho um verbo transitivo indireto, desculpa, e tenho um objeto indireto. Tá bem? Então, ó, verbo transitivo indireto, o objeto é indireto. Se eu tenho verbo transitivo direto, o verbo é transitivo direto, então o seu objeto é direto. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Vamos lá. Os alunos fizeram a lição. Fizeram. O que eles fizeram? A lição. Não tem preposição. A é artigo definido. Então, verbo transitivo, direto. Objeto, direto. Tá? Meu namorado comprou um carro novo. Verbo transitivo. Objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo, direto. Tá bem? Presta atenção, isso é importante, tá? Se o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Agora, se o verbo é transitivo indireto, o seu objeto também é indireto. Vamos lá. Aninha gosta. Aninha gosta de quê? De pirulito. Então, o verbo é transitivo indireto e a gente tem um objeto indireto. Maria se preocupa com o marido. Verbo transitivo indireto. E o objeto é indireto, tá? Quem se preocupa com alguém ou com alguma coisa, tá? Nesse caso, a Maria se preocupa com o marido. Tudo bem? Dúvidas? Se tiver dúvida, mensagem para a professora, ok? Lá no Google Classroom ou no plural. Fechado? Vamos lá. Mas é fácil, né, gente? É tranquilo de entender. Não tem mistério. Verbo transitivo direto, não tem preposição para o complemento. Verbo transitivo indireto tem preposição para o complemento. Se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Só memorizar isso, fica facinho. Agora vamos falar do verbo intransitivo. O verbo intransitivo é o verbo que, se eu parar a oração nele, tá tudo ok. A oração tem sentido completo, ela não precisa de complemento, tá? Esse verbo não precisa de nenhum complemento. Eu posso acrescentar um complemento? Posso, mas aí eu acrescento se eu quiser, tá bem? Para dar maiores informações aí sobre a ação, mas não tem essa necessidade, porque o verbo por si só já se faz entender. Fui. Eu fui. Fui. Dá para entender já. Eu posso colocar onde eu fui. Eu fui ao teatro, fui ao cinema, fui ao shopping, tá? Galera, cheguei. Cheguei, tô aqui, tá? Aí a gente tem. Cheguei a Roma em outubro, meu sonho, né? Em outubro tá lá em Roma. Tudo que eu queria. Mas não dá não, ó. E tem a quarentena, né? Não dá pra sair de casa. Juliana saiu. Juliana saiu. Posso acrescentar informação? Posso. Posso acrescentar aí um complemento? Posso. Posso sim. Juliana saiu de onde? De casa, tá? Juliana saiu de casa. Juliana falou sobre o réu. Juliana sai e fala pra caramba, né? Juliana falou. Ela falou. A ideia já tá completa, tá? Eu tô acrescentando aí sobre quem ela falou. À noite o cachorro latia. Acabou. O cachorro latia. A gente acrescentou aí um advérbio, intensamente.
Tinha necessidade de acrescentar? Não tinha, tá? Mas acrescenta-se para dar maiores informações sobre a ação. A máquina enguiçou. Acabou. A máquina enguiçou. Deus me livre a máquina enguiçar, gente. Pelo amor de Deus. Se a máquina enguiça, eu tô aqui mentalizando a minha máquina de lavar. Se a minha máquina de lavar enguiçar, misericórdia. Acabou minha vida, gente. Começaram as aulas, ok? Começaram as aulas. O motor falhou. Encerrei o assunto. Um outro verbo que é intransitivo também é morrer. O verbo morrer é intransitivo. Se eu falo assim, o fulano morreu. Morreu, gente, acabou. A ideia está pronta. É que as pessoas são curiosas e querem saber de quê, né? Morreu por quê? O que aconteceu? Né? O povo é fofoqueiro, aí quer saber por que a pessoa morreu. Mas se eu falo, fulano morreu, acabou. Tá? A ideia já está completa. Foi? Muito fácil. Bom, a gente vai fazer as atividades das páginas 57 a 60, mas ainda não, tá? Mas marca aí que é para fazer, que no próximo vídeo a gente vai usar o livro e aí, depois que a gente falar do livro, a gente vai fazer as atividades. Fechado? Então eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo. Beijo!